pessoal, eu sou a Yara. Eu sou o Roberto. E nós somos o canal dos Viajeiros. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência de viagens para o Uruguai de carro. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre como que a gente planejou a nossa viagem para o Uruguai e alguns pontos assim que a gente considera importante para esclarecer para vocês. Então, o primeiro ponto que a gente queria falar um pouquinho como que a gente montou o nosso roteiro. Por que a gente fez o roteiro dessa forma, né? A gente tinha um planejamento de sair na segunda-feira e voltar na outra segunda-feira. Só que a gente teve que encurtar, quer dizer, trazer um pouquinho para trás. A gente acabou saindo no sábado e voltando no outro sábado. E também tivemos que alterar o roteiro por causa da visitação na vinícola. A visitação das vinícolas acontece de terça para frente ou de quarta para frente, né? De quarta a domingo ou de terça a domingo. Então, para encaixar a vinícola Bodega Garçom, a gente teve que fazer essa alteração no roteiro. Então, a gente fez um roteiro, a gente entraria pelo Chuí, né, que seria o mais lógico. A gente entraria do Chuí, faria Punta del Este, Montevidéu e acabaria nos últimos dias lá em Colônia Sacramento. Né? Mas como a gente queria visitar essa vinícola, a gente fez mais ou menos ao contrário. Então, entramos por Jaguarão, fomos até Montevidéu, passamos só uma noite em Colônia, voltamos a Montevidéu e depois nós fomos para Punta del Este, para encaixar a vinícola no roteiro. Tá, por isso que a gente fez desse jeito, senão a gente entraria pelo Chuí e sairia pelo Jaguarão. A gente teve que fazer o contrário. Custos da viagem, né? O preço da viagem, eu vou botar ali a planilha com os custos da gente, mas você fala para você sair caro, tá? Porque também a gente gosta de comer bem, não gosta de passar à vontade. O Uruguai é um país bem caro, para vocês terem ideia, a gente almoçava e jantava em restaurantes e lá o custo de uma água mineral era em torno de R$15. E então realmente acabou encarecendo bastante a nossa viagem pela questão da alimentação. Claro que, né, existem vários tipos de viagem, né, uma mais econômica, uma outra um pouquinho mais luxuosa, e nós gostamos de comer bem nas viagens, porque a gente acha importante a gente conhecer a cultura do país, e para nós conhecer a cultura através da alimentação é algo que é bem bacana, né? A gente estuda bastante antes de ir sobre o país, o que eles costumam comer, lugares bem bacanas assim pra gente visitar. A gente pesquisa muito. A gente estuda bastante sobre o país, história do país, gastronomia, né? E aí a gente acaba indo algumas vezes, né? Não dá pra fazer isso todos os dias da viagem, mas algumas vezes a gente escolhe sim bons restaurantes pra gente jantar. E o Uruguai também tem vinhos muito bons, então acho que a maioria das refeições a gente acabava almoçando ou jantando com uma ou mais garrafas de vinho, né? E aí acabou encarecendo bastante aí essa parte de alimentação, tá? Até que algumas noites a gente não jantou, né? A gente comprou um negocinho lá no mercado ou na padaria e a gente comeu no quarto ali, tomando um vinho, né? Uma garrafinha de vinho. Comendo lá uma empanada, alguma coisinha pra enganar, só um lanchinho. Que pra nem a gente colocou no vídeo, né? A gente se assustou, né? Na segunda noite a gente foi no restaurante, a gente acabou gastando, vocês viram, né? Deu mais ou menos 500 e pouco reais por casar, por família. Uhum. E aí a gente se assustou, a gente já tava no segundo dia, já tava acabando o dinheiro. A gente viu que não ia dar. Então a gente, vamos botar o pé no freio, vamos economizar um pouquinho. Botamos o pé no freio? Não, mas a gente comeu alguns dias ali no quarto. Mas foi bom também, né? Sim. A gente gostou bastante da empanada, por exemplo, do Uruguai, né? Tava muito bom, então valeu a pena, né? Muito a pena. A comida é muito boa, tá? Muito boa. E também o preço das hospedagens também foi bem alto. Uhum. Tipo, uma hospedagem média ali, digo, num hotel avaliado 8 para cima, 8 estrelas, né, para cima no Booking, né? Nada muito luxuoso, né? De R$450 a diária para cima, para quarto triplo, né? E a gente pagava em dólar ainda, né? Agora vamos falar das impressões que nós tivemos, né, do país. Achei um lugar muito seguro, tranquilo, pessoal educado. Muito educado. No trânsito, assim, na estrada, principalmente, eles dão passagem para quem tá mais rápido, né? Eles jogam até o carro para acostamento ali para facilitar a ultrapassagem. Uhum. Achei também muito limpo, estradas muito boas, bem sinalizadas, parecido com no Brasil, só que sem buracos. Uhum. E mão simples sempre, né? E muita reta, assim. Muita reta, pouco sem fluxo morro. De veículo na estrada. Na cidade de Montevidéu, sim, muito fluxo de veículo. Mas, em geral, o povo bem Mas bem tranquilo também, por ser por a gente ter passado pela capital, né? Montevidéu.
também muito tranquilo, né? O povo bem educado e nos trataram muito bem sempre, a gente não teve nenhum problema. Muito pelo contrário, é um país que tu precisa falar espanhol porque o povo entende muito bem português, né? Sempre foram bem educados com a gente. Né? Sobre a fronteira também, a migração foi bem tranquila. Só pedir os documentos do veículo e o nosso. E também, assim, na fronteira, pelo menos, do Jaguarão, não fizeram a fiscalização de porta-malas, assim, para ver se tinha entrando com comida ou outras coisas, né? Poderiam ter feito, sim. Mas... A gente até, sobre o kit de primeiro socorro, a gente nem comprou, arriscamos, né? Mas eles não verificaram, né? Também para ver se tinha um kit, né? A gente veio para comprar, mas a gente não achou aqui no Brasil, né? O kit caro, que precisava. Né? Em geral, o pessoal comprar na fronteira mesmo. Só que, bom, a gente arriscou, deu sorte, né? A gente não foi parado por nenhum policial. Nenhuma vez. Mas poderia ser parado, daí a gente poderia ter sido multado, né? Talvez. E também vimos que o extintor também era obrigatório e o nosso carro veio de fábrica sem. Também não adquirimos, né? Nem nós, nem o primo da Yara que foi junto com a gente. Então a gente arriscou, não fomos parados, graças a Deus, deu tudo certo. Tem gente, relatos, né, de brasileiros que foram pra lá e consideraram a polícia bem corrupta, até eu não tive contato. A gente não tem nada pra falar, a gente não pode falar do que a gente não vivenciou, né? Isso é a nossa experiência, né? Com a gente foi tudo muito deu bom, tudo certo, assim. Pegando tempo bom também a viagem toda, então tudo ajudou, né? Tava frio, mas não tava com vento também, o pessoal reclamou muito do vento em Montevidéu, litoral. E a gente não pegou vento nenhum. Foi perfeita a viagem, foi muito boa. Tava frio, mas tava um tempo bem limpo. Agradável. Qual foi a sua comida preferida? A minha comida favorita foi o chivito. Chivito. Muito bom. Pra mim, acho que foi aquela milanesa do Tite Bombom. Milanesa Tite. Ai, meu Deus, esse restaurante foi ótimo. A pior comida? Não teve pior comida. Teve comida mais diferente, então. Eu gostei de tudo. Eu comi a morcilha doce. Verdade, estava muito boa essa morcilha. Era diferente, fiquei com medo de pedir. Mas a morcilha é feita com sangue suíno, né? Bem temperado, e era doce. A gente nunca tinha visto. Mas me surpreendeu. Tava muito bom. Comi lá em Colônia. E era com ovo, né? Não lembro. Era com ovo, pão. Acho que a gente tem foto dela, não tem? No vídeo. Tá no vídeo? Então, tem um vídeo que vai aparecer. E foi um prato bem surpreendente. Foi num restaurante lá em Colônia del Sacramento. E foi até o nosso jantar mais caro, né? Como a gente falou Aquilo era uma entrada. Ou que o Sato jantou era uma entrada, mas assim, era surpreendente. A gente gosta de experimentar coisas diferentes, ele principalmente. E foi muito bom, assim, tava uma delícia. Todo mundo acabou comendo um pouquinho porque tava maravilhoso. Qual foi a melhor hospedagem pra você? Foi o Jean Kleber. Pra mim também. O melhor hotel que já fiquei assim, tirando o resort, né? O melhor hotel que já fiquei. Era muito bom, muito lindo, muito limpo, um hotel cheiroso, cheio de rico. Pelo preço, não. Cheio de riqueza no hotel, tinha piscina aquecida. Foi em Punta, né? Esse hotel era muito bom. Pelo preço, é quase o preço do hotel que a gente ficou lá em Montevidéu. Também era bom. Também era bom. Também era muito bom, bem localizado, né? Hospedagem mais modesta. Jaguarão. E pelo valor ficou devendo, né? A gente pagou o mesmo preço de outros hotéis. Do Hotel de Rio Grande. Que a gente ficou. Hotel de Rio Grande, top. O Hotel de Rio Grande era muito bom. E nosso de Jaguarão tava um dia muito frio, muito frio. A gente já tava cansado de viajar, porque o primeiro dia foram horas ali viajando, e a gente tava com criança e tal, então a gente queria chegar, tomar um banho e descansar. E o hotel, assim, tinha acomodações bem simples, assim, modestas, só que pelo preço que ele cobrava, ele tinha que oferecer uma estrutura bem melhor. Você voltaria? Voltaria. Pra fazer quais passeios? Com certeza eu voltaria pra ficar um dia mais em Colônia del Sacramento. Pra mim foi, assim... Cereja do bolo. Meu Deus, foi a cereja do bolo. Foi incrível, é muito, muito linda a cidade. E se a gente tivesse mais tempo, eu esticaria até Buenos Aires, porque é muito perto. Dá pra ver Buenos Aires ali do outro lado do rio. E dá pra ir de carro, né? Nós fomos de carro. Então foi bem, bem tranquilo, assim. Foi muito bom e a cidade é maravilhosa.
E é muito tranquilo andar pelo Uruguai de carro, então... Que Colônia é o mais afastado, né? Foi o lugar mais afastado que a gente ficou, mas era o mais bonito, assim, pra mim, né? Então, achei maravilhoso. E tu? Eu voltaria para Colônia também, foi o lugar que eu mais gostei. Me senti muito seguro e eu gosto muito de fazer as coisas a pé, então fazer aquela visitação nas coisas antigas, coisas históricas ali é muito bacana, assim. Eu voltaria principalmente para entrar em alguns museus que a gente não entrou. Também voltaria em Montevidéu para conhecer algum museu, principalmente aquele do avião, né? Tem um museu, parece uma homenagem à queda do avião do Uruguai, né? Nos Andes. Então tem uma parte histórica toda ali e tem relatos também que alguns sobreviventes de vez em quando aparecem por lá para fazer os relatos. Visitaria também Carmelo, que depois de Colônia Sacramento, se tivesse mais um dia a gente iria até lá. Tem uma vinícola ali, não aceita crianças, que é a Narbona, mas se a gente voltasse só nós dois, com certeza a gente iria nessa vinícola Narbona. O Uruguai tem muitas vinícolas, né? Então pra quem gosta de vinho como nós, vale muito a pena a viagem pra lá. E o que você não faria se voltasse? O que eu não faria se eu voltasse? Não, acho que não... O que você não repetiria? Eu repetiria tudo. Eu gosto muito de viajar, então eu gostei de tudo. Faria tudo de novo. Não. Acho que eu só não iria de novo no museu do estádio do futebol, porque não é algo que a gente particularmente goste tanto. A gente foi porque foi onde aconteceu a primeira Copa do Mundo e tudo mais. Então, assim, valeu a visita pela parte histórica, né? A gente visitou o museu, mas eu não iria de novo. Se a gente retornasse ao Uruguai, eu não faria essa visita novamente. Mas, assim, não me arrependi, só não repetiria. O que eu não faria, se eu voltasse, era repetir não iria na Bodega Garzão fazer a visitação. Achamos muito caro. A gente pagou um dinheirão para fazer o traslado e também chegou lá, a experiência não foi aquilo que a gente esperava, né? A gente já visitou outras vinícolas, até no Brasil, e foi decepcionante, assim, né? Porque só teve uma degustação e explicação de cada vinho, assim. Teve uma parte histórica, falando do legado da vinícola, só não teve essa explicação, essa introdução. Foi uma coisa mais técnica. Não tinha tanto rótulo também para experimentar, a gente né? não deram na tacinha pra gente levar também, e a gente não tinha desconto também, né? Para quem fazia a visitação não tinha desconto, geralmente eles oferecem um desconto para quem faz a visitação. Talvez voltaria se eu fosse rico. Pra gente fazer o almoço, né? O almoço harmonizado. Aí sim voltaria, né? Só que é bem, bem caro, é muito caro. É caro, um preço que a gente ainda não consegue pagar, né? Infelizmente, mas... Talvez daqui uns 20 anos. Quem sabe um dia, né? Daí a gente volta a fazer o almoço. Mas assim, não é que a experiência foi ruim, né? Foi legal conhecer a Bodega Garzón, é uma das melhores vinícolas do mundo. É bonito. É lindíssima, a arquitetura fantástica, é muito bonito. Só que realmente a gente acha que deixou a desejar pela experiência que a gente já teve em outras vinícolas, até fora do Brasil. A gente já foi em vinícolas que a gente pagou menos e a gente teve uma experiência muito melhor. Então, a gente não se arrepende de ter ido, mas não voltaríamos, né? Para fazer o mesmo passeio, a gente não voltaria. Com relação à empresa que nos levou, eles foram maravilhosos, a empresa foi maravilhosa, o motorista que levou a gente, ele era incrível. Assim, nossa, a gente até pode deixar, de repente, o link deles. Já tem no outro vídeo, mas a gente pode deixar nesse vídeo de novo, se vocês quiserem, porque foi muito bom o transfer, ele era incrível. Só que era muito longe, enfim, assim, então a gente acha que a gente investiu muito dinheiro pelo retorno, assim, e tempo, né, que a gente poderia ter feito outras coisas, e a gente esperava, acho que um pouco mais a degustação, né, então... Se eu voltasse para o Uruguai, talvez em Punta del Este eu faria uma vinícola que fica em José Inácio, se não me engano, é uma vinícola que é baseada lá no mar ali, eles envelhece o vinho no mar, coisa assim. Que tinha algumas vinícolas que estavam fechadas também, porque a gente foi no inverno, então também precisava, né, a gente também levou isso em consideração. E a gente optou por não ir de carro próprio até a Bodega Garzón,
pela questão da segurança, né? Porque como a gente não sabia como seria a degustação, se teria muito vinho ou pouco vinho, a gente tá num país diferente, a gente sabe que, né, não pode beber e dirigir, então a gente achou mais seguro pagar um transfer, uma empresa que nos levou até lá. E, enfim, né, a gente acha que a gente gastou muito dinheiro pelo retorno na vinícola em si, né? Então não repetiria. Também não repetiria a visita à Casa Pueblo, foi legal, conheci a experiência maravilhosa, só que eu não voltaria a fazer a mesma visita, né, ao museu e tal. Eu gostaria de ficar hospedado no resort lá, que tem um anexo, né, num dos quartos que tem até nome de gente famosa, né? Uhum. Mas assim, não é que a gente não gostou, é só que a gente não repetiria se nós fôssemos pra lá, tá, gente? Isso também é com base na nossa experiência e no nosso gosto, né? Talvez você que tá aí assistindo vai, amou e repetiria e tudo certo. E viajar com criança, o que você achou? Bom, viajar com a Isabelle sempre foi muito tranquilo, né? Ela é acostumada a viajar desde bem pequenininha, então ela nunca incomodou, assim... nem viagem, nem nada. Ela é uma filha ótima. Mas a gente estava um pouco preocupado com relação a muito tempo no carro, né? Porque ela ainda é criança, então a gente achou que ela pudesse incomodar um pouco, mas ela dormiu, acho que a maior parte do caminho. Toda vez que a gente olhava, ela estava dormindo. Tava bem frio, a gente colocou travesseiro, colocou coberta atrás, então ela ficava... Quase que eu dormi também, porque é muita reta, né? Dá muito sono, dá muita preguiça. Ela super é nossa companheira, assim, então ela não incomoda nada. A gente comprou alguns lanchinhos pra ela, umas besteirinhas, assim, pra ela comendo, pra distrair e tudo mais. A cada 2 horas, mais ou menos, acho que a gente fazia uma parada, né, pra ir no banheiro, pra ficar em pé um pouco, né? E às vezes pra comprar uma água, alguma coisa diferente. Então foi melhor do que a gente esperava, na verdade, né? Viajar com ela. E assim, a gente viajar pra um país assim que a gente não tá indo no parque ou no resort é bem diferente, né, com criança. A gente sempre procurou integrar nos roteiros uma passagem ali num parquinho, então a gente caminha, vai até o parquinho, deixa elas brincar um pouquinho. Talvez algum restaurante que tenha alguma opção lá de área kids. Que a gente achou no Uruguai, né? Lá em Ponta del Este tinha. E também de fazer coisas assim que não caminhasse muito. O dia que a gente caminhou mais foi em Montevidéu, né? Amanhã, né, em Montevidéu, antes de ir pra Colônia. A gente caminhou pela hora e... Foi 5 quilômetros, né? A gente caminhou bastante, assim. Mas a gente terminou um passeio num parque, num shopping. E daí foi... E pelo meio do caminho a gente foi parando em alguns parques que tinham na orla e a gente terminou o passeio num shopping. E aí a gente deu o McDonald's lá pra elas almoçarem, então a gente sempre procura fazer esse mix, assim, né? Em Ponta del Este também tinha aquele parque gigante que tinha muita opção de brincadeira lá, parquinho, até pra adultos. É verdade. Algumas dicas, né, importantes para quem vai para o Uruguai. A gente levou muita água, a gente levou uns 20 litros de água, 4 galãozinhos de 5 litros, botou no porta-mala, porque a água lá é muito cara. A gente levou umas garrafinhas também para encher durante o caminho. A gente já tinha pesquisado que a água era muito cara nos estabelecimentos, né? E realmente é cara. Como eu falei no vídeo anterior, eu não sei se vai estar no mesmo vídeo, mas quando a gente vai e foi, né, nos restaurantes lá, uma água de 500 ml era em torno de R$15. Então imagina a gente ficar durante uma semana no Uruguai pagando, claro que a gente compraria do supermercado, mas mesmo assim a gente teria gasto um dinheirão, porque é bem mais caro do que no Brasil, né? Então a gente preferiu levar daqui e a gente ia enchendo conforme precisasse, foi super tranquilo, né? A gente estava de carro, então acho que isso aí deu uma boa economizada, né? Sobre os combustíveis, o combustível é muito caro lá, é de 10 a 11 reais o litro. Então a gente, antes de passar a fronteira, a gente encheu o tanque de gasolina no Brasil, que estava em torno de 6 e alguma coisa, 6 e pouquinho. Nosso carro até que foi econômico, a gente rodou a maior parte na estrada, a gente fez 12,4 mais ou menos km por litro. A gente encheu um tanque e meio mais ou menos só no Uruguai, então a gente não... Acabou que a minha estimativa de gasto de combustível foi um pouquinho menor porque o carro consumiu menos. Mas dica, se for um carro mais econômico, claro, vai gastar muito menos e encher o tanque no Brasil. Dica sobre os pratos também. Os pratos, em geral, são bem servidos. O prato para um... Serve 2. É bem suficiente. 1,5, vai, se tiver com bastante fome. Não, 2 come. Em alguns lugares, não todos. Mas a maioria é bem... Alguns restaurantes cobram coberto, tá? Então vai discriminar na conta ou não.
Ou a gente pergunta no lugar, a gente não perguntaram, né? Se tiver a cobrança vai estar discriminado, né? Poucos lugares que não cobram. É uma dica boa. Mas a gente costuma viajar com Wise, né? O cartãozinho de débito internacional recarregável. A gente baixa o aplicativo, abre a conta e a gente recarrega na moeda que a gente vai viajar. Acho que é o 4º ou 5º país que a gente está usando o Wise. E para nós funciona super bem, a gente não tem problema, tá tudo ali no aplicativo disponível. Já aconteceu algumas vezes de bloquear por segurança, mas a gente entra lá, diz que reconhece e libera na hora. A gente sempre viaja com dinheiro também. A gente nunca viaja sem o dinheiro do país, porque às vezes alguma emergência ou tem alguns lugares que só aceitam determinadas coisas em dinheiro, então a gente sempre leva. E a gente sempre leva cartão de banco, né, dos nossos bancos desbloqueado também, cartão de crédito desbloqueado e o de débito também, porque a gente está num país diferente, né? Então, pra gente ter uma segurança, a gente sempre viaja assim com o máximo de opções que existem, né, para que a gente não passe nenhum perrengue, nenhum aperto, até porque a gente viaja com a nossa filha, né? Então tem que ser a viagem a melhor experiência possível, tanto para nós quanto para ela. O seguro viagem também é importante. Verdade. Quando a gente não compra, por exemplo, quando a gente não pega avião, a gente sempre contrata o seguro viagem à parte. A gente entra no site lá que eu botei no vídeo de dicas e compara as melhores seguradoras, os seguros e fecha diretamente com eles. E quando a gente viaja de avião, a gente viaja com o cartão, com o seguro do cartão de crédito, e para nossa filha a gente ainda contrata um outro por fora, né? Porque imagina, a criança é sempre, né, a gente tem um cuidado a mais com ela, então ela viaja com 2 seguros, né? Graças e a gente a Deus, com um só. A gente nunca precisou usar. Graças a Deus a gente nunca claro precisou usar. Claro que o seguro do cartão de crédito é mais complicado, você tem que pagar tudo para reembolsar. Pegar todos os comprovantes para pedir um reembolso depois. Então você tem que gastar lá bastante, gastar um dinheirão. E é bom saber sempre como que funciona para chegar, às vezes precisar, né, acionar seguro, não passar nenhum aperto, nenhum perrengue, ou acontecer de estar sem dinheiro. Então é importante sempre ler, né, e ver o que é o melhor para a tua família, né, e para você que está viajando. Sobre o Wise também, até nessa viagem, para mim foi o que funcionou melhor. Eu até esqueci o cartão físico em casa e acabei usando só o cartão digital na minha carteira digital do celular, com NFC, e passou em todos os lugares que eu precisei utilizar. Eu consegui utilizar sem problema. Não teve nenhum lugar, eu acho, que não passou mais, funcionou muito bem. Funcionou até melhor que no Chile. No Chile teve um lugar só que não funcionou. Supermercado, né? 1 ou 2 lugares que não aceitou, a gente não sabe por quê, o que aconteceu. Não sei se não tinha convênio, apesar de ser bandeira Visa, né? Mas não passou. Mas enfim, aí a gente tinha outros meios ali de pagamento e deu tudo certo. Então, obrigado por ver nossos vídeos. Obrigada, pessoal, por assistir os nossos vídeos. A gente espera que vocês estejam gostando. Curtam, comentem, compartilhem, né? Ajudem a gente a fazer mais conteúdos, a gerar mais conteúdos para vocês. E deixe seu like, seu joinha aí pra gente, tá bom? Obrigada. Tchau.